Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É um prazer enorme estar aqui para estudar a palavra de Deus e darmos sequência no nosso estudo. Estamos no livro do Apocalipse, como vocês estão acompanhando aí no nosso Facebook. Agora eu quero dizer que nós temos uma página, um canal, ou melhor dizendo, no YouTube, e provavelmente vamos passar a fazer essa transmissão através desse canal também. Por enquanto, a gente vai ainda dar sequência aqui no YouTube. E estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Semana passada, fizemos uma reflexão em cima da visão celeste que João teve do trono de Deus e de todo aquele aparato que nós vimos ao redor do trono. E João pôde contemplar que o Deus Todo-Poderoso estava ali assentado no seu alto e sublime trono, como Isaías também havia tido essa visão. E ele pôde ver que os tronos da terra eram subjugados ao trono de Deus e tudo partia a partir do trono de Deus e o comando para o controle da história sobre todos os reis da terra, sobre todas as nações, povos, línguas e raças. O controle está na mão de Deus. Agora nós vamos adentrar no capítulo 5, que é a visão da entronização, a vitória do Cordeiro. É um dos capítulos que nos conta a história dos pontos, assim, digamos, mais importantes para a história da igreja. A vitória de Cristo, né, sobre a morte e a sua entronização nos céus. E o capítulo 5 nos fala isso, nos mostra isso. Em seguida, veremos os 7 selos, que é um estudo também bastante interessante e bem emblemático também, porque ele gera várias linhas de interpretação e nós não vamos ater em detalhar cada uma delas, mas nós vamos estar fazendo com que a nossa visão mais coerente com a palavra de Deus seja aqui exposta para a gente poder entender. Eu queria começar fazendo oração, depois nós vamos ler o capítulo 5 e dar a sequência no capítulo 6, até aonde o estudo nos permitir no dia de hoje. Então vamos orar com reverência na palavra de Deus, porque sem nos alimentarmos, sem aprendermos da palavra, nós não conseguimos ser cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. Então vamos orar, curvemos as nossas cabeças. Pai Celeste, Deus Eterno, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, buscamos de Ti agora a unção do Espírito Santo para que possamos estudar a Tua palavra e compreendê-la da melhor forma. Ó Pai, faça com que essa palavra venha ao nosso encontro com vida e seja eficaz para nós na nossa caminhada cristã. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o capítulo 5 do Apocalipse. Lá diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Vou dar uma parada aqui para explicar. Então, João está tendo a visão de um livro na mão de Deus. Esse livro, suponhamos que seja um pergaminho, uma forma de um livro selado com 7 selos, né? E aquele livro era um livro muito importante porque ele continha escritas
por dentro e por fora, e era um livro que chamava a atenção ali nos céus, mas ninguém era digno de abrir os selos nem desatá-los. E esse livro ele era, de certa forma, continha algo muito importante, algo muito assim sério, porque as atenções voltadas para ele e ninguém era digno de abri-lo. Ninguém tinha permissão para abri-lo e nem condições de abri-lo, né? E aí no versículo 4 fala assim, João fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos dar uma pausa aqui. Aí João ficou olhando, viu que era algo muito importante daquele livro e ninguém era digno de abri-lo, então João chora. Por quê? Tanto esforço para nada, nós não conseguimos nosso objetivo, porque ninguém é digno de abrir o livro. Aí um dos anciãos veio e consolou, falou, calma João, o cordeiro abriu o livro, quer dizer, o cordeiro venceu para abrir o livro. Então João vira e olha e vê de pé um cordeiro como tendo sido morto. Qual que é o símbolo que é chamado Jesus Cristo? O Cordeiro de Deus. E ele parece que ele tinha sido imolado, quer dizer, ele fez um sacrifício para ter esse direito de abrir esse livro. E Jesus fez esse sacrifício na cruz, como sendo um cordeiro que tenha sido morto. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Imagina que coisa complicada. Chifres, irmãos, para quem não sabe, ele significa poder. Então, João estava vendo 7 chifres, quer dizer que ele era todo poderoso. Ele era o todo poderoso na visão ali, aquele cordeiro imolado, simples, tinha 7 chifres e tinha 7 olhos. Também 7 olhos, quer dizer, a onisciência dele, o espírito total do Espírito Santo sobre a terra, os olhares que esquadrinham os corações. Então, João estava ao mesmo tempo vendo ali um cordeiro, ele estava vendo todo esse aparato nesse cordeiro, a onisciência, a onipotência, e ele estava vendo aquele cordeiro como tinha vencido a batalha que ele havia passado para ter o direito de abrir esse livro. E esse livro continha a história, os desígnios de Deus para a raça humana e para a sua igreja. E ali, quando João tem essa visão do Cordeiro, também chamado de raiz de Davi, leão da tribo de Judá, ou seja, estava se referindo a Cristo. E João estava vendo ele mais uma vez na totalidade de glória dele. Lá dos primeiros capítulos, João vê Cristo em forma de um ancião com todo aquele aparato, olhos de fogo, né? 7 estrelas na mão, pés de bronze, roupa de sacerdote, língua como uma espada. Aqui ele já vê o Cristo em forma de um cordeiro, e ao mesmo tempo que ele é um cordeiro, ele é um leão, ele é a raiz de Davi, né? E ele é um leão da tribo de Judá, porque Jacó falou que Judá seria um leãozinho e dele viria um leão. Jesus tem esse apelido por causa da tribo de Judá. E a raiz de Davi, aquilo que Davi passou, a geração toda passou, mas a raiz continuou em Cristo. É um entendimento espiritual também da raiz de Davi. E depois no versículo 7, né,
fala assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante dele, do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam cânticos de louvores, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe o selo, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Cristo, através do seu sangue, ele comprou o povo para Deus. Ele pagou o preço. Ele fez com que nós fôssemos justificados no seu sacrifício. E, proclamando em alta voz, disseram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. 7 atributos aqui é dado a Cristo, ou seja, ele é glorificado nesse momento. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ou seja, esse evento que aconteceu, ele foi o evento mais importante para o ser humano, para a história da igreja, para os homens, porque Cristo venceu e pagou um preço e ele foi entronizado nesse momento. Ele recebe do Pai o livro da história, o domínio, o poder, né? Nós vemos que quando ele havia ressuscitado, ele ficou com os discípulos durante 40 dias antes de ascender-se ao céu. Jesus, ele fala assim, lá em Mateus 28, versículo 18 e 19: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, depois do sacrifício dele, ele recebeu essa autoridade do Pai, porque ele pagou o preço e comprou da terra aqueles que são do Pai, para o Pai e para viver eternamente com ele. E nesse versículo fala: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então Cristo recebeu autoridade. E o capítulo 5 fala desse início, essa entronização de Cristo pelo preço que ele pagou, e João está tendo essa visão aqui. E João conviveu com Cristo na terra, ele viu como que ele era e como que ele agia. E ali João estava vendo ele recebendo a glória de todo aquele sacrifício que ele havia feito. Essa é um resumo para a gente entender o capítulo 5. E nós temos uma sequência que logo em seguida ele pega o livro. E o que ele faz quando ele pega o livro, né? Agora nós vamos ver o estudo do capítulo 6, que são os 7 selos, né? Esse livro selado com 7 selos do capítulo 6, ele é uma das passagens mais difíceis dentro do Apocalipse para se interpretar, porque ele tem diversas posições de interpretação, né? E essas posições elas surgem com o propósito da gente debater os 7 selos. Porém, né, de forma geral, essas interpretações ela é sobre mais o significado da forma
do livro ser exposto. Por exemplo, né, nós temos uma das interpretações mais usadas no meio evangélico em algumas denominações é o futurismo, né? É uma forma de interpretar os sete selos como algo futuro somente. Ou seja, a doutrina dispensacionalista, que é futurista, ela entende que os sete selos vão acontecer no período da grande tribulação. Mas esbarra em muitas coisas na Bíblia, esbarra em vários pontos que faz com que essa teoria não tenha muita força na teologia reformada, aqueles que realmente estudam a Bíblia e que buscam o entendimento correto para expor esse entendimento simbólico que o Apocalipse nos transmite. E essa visão, ela é bastante famosa no meio evangélico porque ela tem best-sellers, livros de todo que é jeito, filmes, séries, que faz com que as pessoas pensem que realmente é daquela forma, né? É aquele ditado, você não buscar a entender a palavra de Deus, você não vai entender da forma correta. Se você não ler, se você não orar, não pedir orientação do Espírito Santo, você não vai conseguir chegar a uma visão teológica coerente com a palavra. E a visão que a gente tem de estudo do livro do Apocalipse, ela é a visão amilenista. O que é amilenista? Nós acreditamos que o milênio, ele não é literal, ele é a história em si. O milênio é da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É o milênio que nós estamos vivendo, porém um tempo fechado de Deus. E o milênio só é descrito no Apocalipse, no capítulo 20, nós vamos chegar nesse assunto ainda, onde nós vamos poder destrinchar mais com relação às visões que tem de interpretação. A interpretação amilenista, o livro selado com 7 selos, descreve o período final dessa era presente. Por exemplo, não período final, né? Quem descreve o período final é a outra interpretação. A milenista, ela tem como entendimento que o período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo é o período desses 7 selos, né? Porque o Apocalipse tem a leitura de recapitulação, como nós aprendemos, recapitulação sucessiva. Então, a descrição dos 7 selos é os eventos que vêm desde a primeira era da igreja primitiva até a consumação dos séculos. Nós vamos ver isso aqui no estudo dos selos para a gente entender melhor, né? Porque nessa visão que a gente tem, essa posição nossa de entendimento, o livro ele é selado com 7 selos, a qual somente o Cordeiro é digno de abri-lo, né? E ali ele representa toda a história, desde a ascensão de Cristo até o seu retorno glorioso. Essa interpretação ela é histórica dentro do cristianismo. Ela é desde muitos séculos, desde o início, ela quase que é interpretada dessa forma, né? A interpretação dispensacionalista, ela é nova, ela é do século XVIII. Então, é uma interpretação que veio depois com algumas visões que alguns tiveram e resolveram colocar na prática dessa forma. Nós não vamos ler os 7 selos, mas nós vamos entrar na explicação de cada um deles, né? Por isso que é bom durante a semana se ler os capítulos sequentes para a gente poder
não precisar lê-los todos como eu fiz no 5. O 5 eu li porque é um capítulo curto e a explicação dele é bastante simples também de ser feita. E então Cristo toma o livro da mão do Pai e ele começa a abrir os selos. O primeiro selo, o cavalo é branco e o seu cavaleiro ali também branco, com um arco, né, coroa na cabeça, e ali fala que ele sai vitorioso e para vencer. O que quer dizer esse cavaleiro? Muitos interpretam como sendo o anticristo. A visão mesmo dispensacionalista, ela põe como se fosse o anticristo esse cavaleiro. Porém, não tem muita coerência. O anticristo é do mal e o mal, ele não sai vitorioso e para vencer. Ao contrário, ele já está vencido, né? Com a morte e ascensão de Cristo e a vitória dele, a autoridade foi dada para ele. Paulo fala que ele coloca todos os seus inimigos embaixo dos estrados dos seus pés e ele vai esmagá-los no fim. Então, esse primeiro cavaleiro, que é mais coerente a explicação a respeito dele, é que ele seja o evangelho sendo liberado. Quando Cristo fala lá no texto de Mateus 28, de 18 a 19, toda autoridade agora me foi dada nos céus e na terra, ou seja, estou liberando o evangelho. Tem a ver com a pessoa de Cristo, mas não é coerente dizer que é o próprio Cristo. Muitas interpretações levam também a esse ensino, que é o próprio Cristo, esse cavaleiro branco. Mas como Cristo ia estar liberando o próprio Cristo? É mais coerente essa interpretação do cavalo branco ser o evangelho, porque ele tem uma história para ele percorrer. Ele vai para a terra vitorioso e para vencer. E o evangelho é vitorioso. O evangelho, ele não pode ser vencido, né? É como Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra não. Os imperadores, os perseguidores matam o pregador, mas não podem matar a palavra. O pregador, ele tem vida finita, o evangelho é eterno. E não tem como esse cavaleiro ser associado ao anticristo e nem também somente a pessoa de Cristo. Cristo tem a ver com o conteúdo dele, que é o evangelho liberado, vitorioso e para vencer. Quando Cristo morre, as trevas que pairavam sobre as nações é dissipada. Ou seja, está liberado, eu tirei aquele que escravizava o mundo das nações inteiras, todas debaixo das trevas. Agora eu tenho a autoridade. E nisso nós vamos ver mais adiante que nessa situação de autoridade de Cristo, Satanás também é expulso dos céus, ele não mais tem o poder que tinha. Isso no capítulo 12 e 13 nós vamos ver bem mais claramente. Então esse primeiro cavaleiro simboliza esse evangelho vitorioso e para vencer, né? E que ele seja pregado em todo o mundo, enquanto assim Deus determinar. O segundo selo, né, está no versículo 3 e 4 do capítulo 6, é um cavaleiro vermelho. E esse cavaleiro representa a perseguição ao povo de Deus durante a história. E promovia guerras também, esse cavaleiro. E a igreja, durante toda a história, ela enfrentou duras perseguições. Inclusive, a igreja primitiva da era de João, ela estava passando por uma tribulação tremenda, uma perseguição sem fim. Naquela época, com o Império Romano e seus imperadores, que eram déspotas, aqueles figuras de anticristo que mataram milhares de cristãos. Então esse cavaleiro aqui serve para o contexto histórico da época de João, o que eles estavam vivendo, e também para toda a era da igreja. A igreja é perseguida até hoje, irmãos. A igreja nunca deixou de ser perseguida.
No nosso país, ela é perseguida moralmente, ela é perseguida ideologicamente, ela é sempre o alvo daquilo que é colocado nas leis, é imposto para que a sociedade venha a acatar. A igreja está sempre na contramão disso, porque ela defende ideologias familiares, ideologias corretas, e essas leis vêm para perseguir. E ao país do Oriente Médio, a igreja é perseguida e morta. Os cristãos, né, se forem descobertos, são assassinados, são degolados, né, mortos de forma brutal. Então essa perseguição, ela é desde o início, ela é a história da igreja. Então esse cavaleiro não se aplica apenas a uma época específica. É o cavaleiro que vem durante a história promovendo perseguições e guerra. Ou seja, o evangelho parte primeiro, vem a perseguição atrás, né? Como nós vamos ver mais adiante, quando o anjo dá um livrinho para João, João fala assim: João, devora esse livro, ele vai ser doce na sua boca, é amargo no seu estômago. Ou seja, o evangelho é doce, irmão, mas ele traz a perseguição. Agora, reclina-se você no ombro de Cristo, João, mas nesse momento você está aí preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. Então, o evangelho ele traz a perseguição, porque esse mundo não aceita o evangelho verdadeiro de Deus. Esse é um entendimento do cavaleiro. E ele promove guerras também em diversas partes do mundo. O terceiro cavaleiro é um cavaleiro preto. Esse cavaleiro, ele representa a escassez, a fome, a pobreza, a opressão, né? A corrupção e a injustiça, né? Social, né? E econômica, de todas as formas. Esse cavalo, ele tem uma consequência do cavaleiro vermelho, que o cavaleiro vermelho promove perseguição e guerra. Esse aqui traz a fome, a parte financeira, as dificuldades, né, que até os cristãos na época de João passavam, eram despojados de suas casas, de suas famílias, eram obrigados a fazerem com que eles se divertissem em arenas ali, com animais ferozes, e eles perdiam também o direito de comprar, de vender, porque não adoravam e nem tinham o imperador como ele queria que fosse. Então, esse cavaleiro aqui, ele representa também a fome e a escassez que também pode acontecer, né, durante o fim dos tempos com a igreja perseguida, porque a igreja vai chegar a um ponto que, por ela defender o evangelho, ela não vai ter lugar na sociedade, ela vai estar totalmente perdida no sentido de comprar, de vender. Por quê? Hoje o sistema mundano ele exige que você, para subir na vida, você tem que dar um jeitinho brasileiro, uma escorregada aqui, outra ali. Então, se você encaixa nesse sistema, você consegue chegar lá na frente. Agora, se você não encaixa, realmente você vai passar dificuldade, porque o próprio sistema mundano ele exige que você seja corrompido. E isso vai agravar-se mais. Então é o significado desse cavaleiro. E lá na descrição do texto, que está no versos 5 e 6, esse terceiro cavaleiro fala que uma medida de trigo por um denário, quer dizer, um denário é o dia inteiro de um trabalhador. Vamos colocar hoje R$60 um trabalhador comum. Vamos por 50, quer dizer, você comprar um punhado de trigo por R$50. Então, quer dizer, inflação e dificuldade para o pobre, para aquele que não dança conforme a música do mundo. E
fala assim também uma frase importante nesse versículo: não danifiques o vinho e o azeite, que é comida de rico. Cevada e trigo, comida de pobre. Vinho e azeite, comida de rico. Para que a gente não se rebele e não invada o que é dos ricos, no caso. Então é uma figura de simplicidade por causa do Evangelho, sofrendo consequências de um mundo corrupto e caído. Essa é a figura do terceiro cavaleiro: a pobreza, a escassez, a opressão, a corrupção e a injustiça. O quarto selo, né? O quarto selo que Cristo abre, sai de lá um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, que representa ali a morte e os instrumentos dela, ou seja, guerra, espada, né, perseguição, fome, pestilências. Eu abro um parênteses aqui em pestilências, engloba esse momento atual que nós estamos vivendo da pandemia. Isso é uma peste, é uma praga, como diz assim, vinda, né, sobre a face da terra. E morte também com bestas feras, fala lá no texto, que dá uma alusão àquilo que eu falei com relação aos cristãos sendo jogados nas arenas. Esse selo, ele simboliza as desgraças, né, universais que tanto assola a igreja quanto a humanidade, né? E com certeza, durante o período da história, a humanidade e a igreja sofrem com esse tipo de peste ou praga, ou esse cavaleiro rodando a história e a terra. E o quarto cavaleiro e o quarto selo, esse quarto cavaleiro. Agora Cristo abre o quinto selo. Nesse selo aqui, o cenário da visão sai da terra, né, para o céu. Ao invés de ser na terra, passa para uma visão do céu, de uma forma simbólica, né? João viu aqui o efeito, né? No início ele viu o efeito na terra do que é causado no céu, e agora ele vê no céu o efeito do que é causado na terra. Ele está vendo aqui, diante de um trono, as almas dos mártires, né, dos que foram decapitados por causa do Evangelho. E aí eles clamam ali por justiça, né? E eles falam: até quando, Senhor, né, ficarão impunes aqueles que fizeram isso conosco? Aí é lhes dado um consolo, dizendo assim: calma, veste essas vestiduras brancas e descanse, porque a justiça, o dia do Senhor, o juízo virá quando se completar o número dos mártires que ainda não está na hora, né? Não está na hora. Então, a gente vê que é muito interessante isso aqui. Eles estavam conscientes, quer dizer, as almas estavam conscientes, né? Elas não estavam ali dormindo, como muitos pregam, o sono da alma. Eles estavam conscientes, pedindo a Deus por justiça. E também simboliza o clamor da igreja, né, para que Deus traga o juízo, né, sobre esse mundo tão perverso, né? E o sexto selo, né, mostra uma figura de juízo final em miniatura. Ali se resume o dia do juízo e não há como escapar dele. João usa um símbolo aqui do universo sendo sacudido totalmente, os corpos celestes sendo abalados e toda a terra também. E a gente vê que era aterrorizante o cenário, né, desse dia do juízo. E os homens procurarão aqui a morte física e não encontrarão, né? Nada vai livrá-los do dano da segunda morte. Percebe aqui que
todas as classes são atingidas. Lá fala de várias classes de homens que foram atingidas e deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Entre o selo, o sexto selo, nós acabamos de dizer, e o sétimo, tem um interlúdio, né? O interlúdio é o capítulo 7, que ele é tipo assim, antes do sétimo selo, esse interlúdio, ele mostra tipo que é a mesma cena do capítulo 6, porém descrita por uma outra perspectiva, né? Não é uma sequência, o 7 não é sequência do 6, uma sequência cronológica aqui de eventos, mas é o mesmo evento visto por um outro ângulo, né? O João vê aqui que tudo está pronto para que o juízo de Deus seja derramado. Porém, o que está impedindo que isso aconteça é a selagem dos eleitos. Ou seja, quando todos os eleitos foram selados, igual ao capítulo anterior, onde o número de mártires deveria ser completados, aqui Cristo volta, né? Cristo voltará. O capítulo 6, ele termina mostrando o grande terror dos ímpios diante do juízo que terão de enfrentar. Já o 7 termina com a grande alegria e a glorificação dos remidos na segunda vinda de Cristo. Então é a mesma coisa vista por um outro ângulo. É a linguagem que nós já dissemos aqui, que o Apocalipse vem sempre trazer para nós. E daí, depois desse interlúdio do capítulo 7, com essa visão que João tem, entra o sétimo selo. Porém, o sétimo selo, ele já entra no capítulo 8. Ele inicia uma sequência, né, dos 7 anjos. Nós vamos ver semana que vem esse estudo do capítulo 8, né? É uma sequência dos 7 anjos tocando 7 trombetas. E não há aqui uma sucessão cronológica do texto. Ou seja, não se trata de 7 eventos novos. Aqui a mesma cena é mostrada, né? A mesma história é contada, porém de uma nova perspectiva, de uma nova visão. A gente tem que lembrar que o livro do Apocalipse ele é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, né? Elas são paralelas e progressivas. E elas abrangem assim, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, cada vez que a história é recontada, a narrativa vai se intensificando, né? E de modo que as cenas elas vão ficando mais claras, né? De forma bem resumida assim e direta, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, os selos mostram o sofrimento da igreja sendo perseguida pelo mundo, enquanto as trombetas mostram o sofrimento mostra o sofrimento do mundo em resposta às orações da igreja, né? A gente tem que notar que a mesma forma que os selos são interrompidos por um interlúdio que eu falei no capítulo 7, as trombetas são interrompidas também por um interlúdio que nós vamos ver lá no capítulo 10 e 11, né? Então, irmãos, eu acho que ficou claro para nós aqui que a história são os 7 selos, né? É a história que foi revelada de Deus para nós. Cristo revelou a história. Desde o início, o livro diz que o Apocalipse é revelação. Tirou o véu, mostrou para nós aquilo que ia acontecer através das profecias com João. E isso serve tanto para a época de João, como para toda a história, né? Não há um hiato entre a primeira vinda de Cristo, a história da igreja e o juízo final. Não há, como algumas visões interpretativas dizem que, né,
tem um hiato e lá no final é que vai acontecer essas coisas. Não, ali estava sendo mostradas as coisas que são e que iriam vir, né? Então João mostra aquilo da realidade dele e a sequência dos eventos. E é contado assim, dessa forma de leitura que vai uma sucedendo a outra, paralela, porém contando a mesma história, com ângulos de formas de visões diferentes. E aí nós entendemos que, sendo assim, a gente consegue ter uma visão mais ampla realmente do mundo em que nós vivemos. Amém, meus queridos? E na semana que vem nós vamos falar um pouco mais desse interlúdio do capítulo 7 e entrar no capítulo 8, que já é o início das 7 trombetas, que é um estudo também muito interessante. E é bem bacana, a gente vai ver que as 7 trombetas tem muito a ver com as 7 taças, que vão seguir mais adiante também. Então, agora eu quero orar para que nós possamos encerrar esse estudo de hoje e que Deus abençoe a todos, né? Abençoe a mim que tenho buscado a entender a palavra dele, e Deus dá um dom para a gente fica relutando em colocá-lo para fora, mas quando ele vem de uma forma muito clara, muito explícita, que faz com que a gente tenha sede da palavra de Deus. E leiam bastante, não deixam de ler a palavra de Deus, orem bastante, alimentem espiritualmente, porque nós sabemos que esse mundo ele jaz no maligno. Fiquem com Deus. Amém?